Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário e para você que está acompanhando a leitura da Bíblia toda, estará lendo do Salmo 115 até o 118 e no Novo Testamento estamos em 2 Coríntios, capítulo de número 1. Paulo parece tratar aqui neste momento daquilo que ele tinha tratado naquilo que nós chamamos de a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, de um cidadão que tinha tido relações com a mulher do pai, e Paulo manda eles tirarem do meio deles aquele que estava causando o mal, estava contaminando a igreja com aquele pecado obstinado e ali que todos estavam vendo. Mas agora Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos. Paulo mandou eles entregarem ele ali para Satanás, para que a alma dele fosse salva, mas provavelmente passou um tempo considerável e Paulo diz assim: olha, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, diz os versículos 5 e 6. Veja que Paulo está dizendo, o que a maioria decidiu está decidido. É aquilo que Jesus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ela estarei no meio. Jesus, quando fala isso lá em Mateus 18, fala justamente no contexto de uma disciplina dentro ali da igreja. Mas Paulo está dizendo, acho que já passou o tempo, de modo que deveis, diz o versículo 7, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Veja que a disciplina que está sendo dita, tanto por Jesus quanto aqui por Paulo, ela não diz respeito a excluir alguém no sentido de colocá-lo fora e ninguém mais falar com ele, como algumas seitas fazem. Não é isso. É o sentido de aquela pessoa se sentir constrangida a ponto de arrependimento genuíno e vir aos pés de Cristo mais uma vez. E parece que Paulo percebe que isso já aconteceu e manda que aquelas pessoas mostrem para aquele irmão que elas a amam de fato. E Paulo vai continuar aqui ainda nessa carta dizendo algo interessante no versículo 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso despendido-me deles, parti para a Macedônia. Veja que Paulo, apesar de ser o grande apóstolo, ele aqui se sente intranquilo, porque Tito não estava ali aonde ele chegou. E ele queria ver Tito e ele se sente perturbado por aquilo. Mas isso não é o final, porque sim, nós temos que ter os nossos companheiros de ministério, os nossos colegas que levam a palavra do Senhor juntos antes, mas quem nos dá força é Cristo. É isso que ele diz no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É Cristo quem nos conduz, é Cristo quem nos leva, é Cristo quem faz com que nós prossigamos. Termos pessoas ao nosso lado é maravilhoso, temos uma família com quem contar é espetacular, mas não esqueçamos, Cristo está sempre em primeiro lugar. E quando Paulo fala aqui de fragrância, ele está dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo para todos, independente daqueles a quem chega o evangelho, ele se converta ou não se converta. Ele explica isso aqui nos versículos 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que estão sendo salvos, como nos que se perdem. Como assim? Os que se perdem também nós somos o perfume? Mas ele explica isso. Para com estes, ou seja, para aqueles que se perdem, nós somos cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Paulo está dizendo, nós somos cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Para quem? Aqueles que estão sendo salvos, eles ouvem o evangelho de Jesus Cristo e vão se converter. É a fragrância da vida para eles. E aqueles que ouvem e não se convertem, esses que ouvem e se convertem, é o cheiro de morte, é a fragrância também. Só que a fragrância é de morte, por eles não compreenderem o evangelho do Senhor. Mas eu creio que se você está me ouvindo, o evangelho chegou ao seu coração, chegou à sua vida e é cheiro de vida para a vida. Isso que nós temos pregado aqui. E Paulo termina esse versículo dizendo, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Veja bem o que ele está dizendo, estamos negociando, mercadejando, não estamos aqui fazendo da palavra de Deus um negócio. Não, nós pregamos a palavra independente daqueles que ouvem, independente se vão gostar ou não, o evangelho precisa continuar sendo pregado. Chegará a vida, cheiro de vida, fragrância de vida, um bom perfume para aqueles que creem e são salvos, mas o cheiro de morte, uma fragrância de morte para aqueles que ouvem e não se convertem.
Parece pesado, mas é o que Paulo está dizendo. Nós não mercadejamos, nós não nos importamos se a palavra não está agradando a alguns. Na verdade, ela precisa não agradar para confrontar, como foi com esse irmão aqui, que Paulo está chamando de volta à comunhão da igreja. Ele com certeza aqui foi fustigado ali pelo poder das trevas e agora ele está voltando para o evangelho, voltando para a igreja, e o amor da igreja que vai constrangê-lo a ficar. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Se ficaram dúvidas, pergunte. Se tem considerações, coloque, mas não deixe de compartilhar esta palavra maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.